Talvez você esteja estranhando o título desse vídeo, mas assista até o final que você vai entender o porquê eu coloquei ele e porquê que eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o Lucas Magneto, seja bem-vindo ao meu canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e se você está assistindo esse vídeo, deixa logo a curtida aí para depois não se esquecer, ok? Então vamos lá. Por que esse título? Né? Porque a Igreja das Epidemias. Eu usei esse título inspirado em em uma série de livros sobre a história da Igreja do autor Daniel Hopes. Então ele coloca sempre o título do tempo em que se ocorre o estudo com alguma peculiaridade daquela época. Por exemplo, quando ele fala da Igreja da Idade Média, ele coloca a Igreja dos Bárbaros, etc. Então, vou colocar aqui algumas imagens ilustrando essa coleção. Coleção muito boa para quem quiser estudar sobre a história da Igreja. Então vamos lá ao que importa, né? Eu escolhi esse título, A Igreja das Epidemias, por causa da situação que se vive no mundo, né, em apreensão do novo coronavírus, né? E muitas coisas afetaram, inclusive, a vida religiosa e a vida eclesiástica em decorrência desse fato. Eu gostaria de lembrar nesse vídeo de heróis esquecidos, heróis que se apagaram com o tempo. Eu estou falando dos padres, dos sacerdotes, dos bispos que enfrentaram a peste negra durante a Idade Média. E aqui eu não vou me deter ao mito que existe, e não acho estranho, mas existe um mito que diz que a Igreja Católica condenou os gatos na Idade Média e por causa disso ela matou vários gatos e aí exterminou os gatos. E aí não tinha gato para comer rato e os ratos proliferaram e por isso teve peste negra. Gente, pelo amor de Deus. Né? As pessoas acreditam em cada história ficticiosa, mas eu não vou falar sobre isso. O que eu quero falar é sobre os padres, que durante a pandemia da peste negra, para quem não sabe, que matou 1/3 da população europeia em menos de 6 anos, os padres que ao invés de fugirem para regiões seguras, de fugirem das regiões onde havia uma grande proliferação da doença, fizeram o contrário, foram até os doentes. E sabendo que quem pegasse a peste negra certamente iria morrer, eles sabiam que era necessário que aquelas pessoas recebessem os últimos sacramentos. As pessoas que muitas vezes precisavam da reconciliação no sacramento da confissão, ou no leito de morte precisavam da unção dos enfermos. E aqueles padres que abdicaram da sua própria condição de saúde para garantir a vida eterna e a salvação daquelas muitas almas que teriam se perdido se não fosse a ação deles. Em contrapartida, nós temos hoje muitas atitudes que beiram a falta de fé. E vejam bem, eu não quero ser leviano e medir aqui a fé dos outros e acusar pessoas de coisas que elas não são. Mas as pessoas estão surtando literalmente, né? Muitas pessoas já cogitam em não ir para a igreja. Em algumas regiões as missas foram canceladas, né? E aí me vem à mente, onde está a nossa fé? Eu não estou mandando aqui você ser imprudente, você não cuidar da sua saúde, você não atender às medidas de precaução que os ministérios da saúde têm dito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando se, no meu caso, aqui no Ceará ainda não chegou nenhum caso confirmado. As pessoas já estão cogitando não ir para a igreja, não ir para os eventos religiosos onde tem muitas pessoas. E cadê a fé? Muitas vezes os padres acabam favorecendo isso, os bispos também. A primeira medida a ser tomada em todos os locais, que é uma medida quase automática quando se tem esses casos, é negar ao fiel a comunhão na boca. Sendo que existem diversas outras formas de você garantir que a comunhão seja dada na boca sem a transmissão de qualquer vírus que seja. Eu não vou me ater aqui que a hóstia consagrada é Jesus Eucarístico. Não vou nem entrar nisso, para não me chamar de fanático. Mas existem formas de você dar a comunhão na boca sem correr o risco de ter a transmissão de algum vírus. Né? O Tiba, do canal Deia e Tiba, gravou um vídeo sobre isso. Né? Se você quiser conferir as formas que ele fala da comunhão ser dada na boca sem uma possível transmissão de vírus, você acessa lá. Mas, voltando para aqueles padres da Idade Média. E muito se fala da corrupção do clero, da promiscuidade dos padres e de alguns bispos naquela época, né, e que de fato existiram, que causaram muito mal à vida da igreja e à vida dos fiéis. Mas como nós esquecemos os heróis da igreja,
Muitos daqueles padres não foram canonizados, a maioria não foi, né? Mas o importante é que eles deram a vida em sacrifício. E o que é a vida cristã, o que é o amor a Deus, se não é o sacrifício da própria vida? Né? Como Jesus fala, quem guardar a própria vida perderá, mas quem a der por minha causa, esse se salvará. Então, refletindo sobre isso, é uma reflexão necessária, até mesmo para nós darmos o devido louvor àqueles sacerdotes que colocaram a salvação dos seus fiéis acima de qualquer coisa. E é isso que todo aquele que desempenha uma liderança na igreja, em especial os sacerdotes, devem ter em mente, né? Que a missão principal é a salvação das pessoas. A nossa vida é passageira, ela pode ser curta ou longa, né? A gente pode morrer de causas naturais, ou por uma tragédia, ou por alguma decorrência de saúde, mas todos nós iremos morrer. O que faz diferença é para onde nós iremos após a morte. E aí é que entra como é que a igreja se comporta durante as epidemias, durante as pandemias, durante todos esses problemas de saúde globais que acontecem. Eu fico com os padres da Idade Média que enfrentaram a peste negra. O questionamento é o que vocês, que os demais católicos, que os demais fiéis irão fazer. Abrindo parêntese, eu falei no vídeo, falei nessa explicação, e eu vou repetir. Eu não estou dizendo para você ser negligente com a sua saúde e com o que o Ministério da Saúde tem recomendado. Pelo amor de Deus. Lava suas mãos direitinho, anda com álcool gel, evita aglomeração quando for necessário, quando for preciso e quando for de prudência. Se tiver doente, com sintomas parecidos com o do coronavírus, fique em casa. Vai na UPA, vai no posto de saúde. Não estou falando para você ser irresponsável. Escute bem o que eu estou dizendo. Mas vamos manter nossas atividades espirituais conforme o que a gente já fazia antes, porque não importa o que nós tenhamos ou de onde nós estejamos fugindo, mas o nosso caminho enquanto cristãos é sempre o caminho da cruz. Que a paz e a graça esteja com todos, até o próximo vídeo.